Pessoal, vamos lá. Continuando com a nossa revisão de algoritmos, aqui a gente já passou do geocondicional, passamos por laço de repetição e agora vamos fazer vetor, tá? Que é algo bem básico também, não precisa se preocupar. Até recomendo que limpe a cabeça, deixe bem arejada, fique tranquilo, que é algo bem simples, tá? Então, o começo do programa aqui você já sabe, é bem básico, né? Então vamos a um vetor bem rapidinho, certo? O que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui um vetor de números inteiros, né? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente, a gente declara aqui uma variável inteira, vamos chamar de vetor mesmo, tá? Fazemos assim, inicializando um vetor, e colocamos o sinal de igual, new, int, aí a gente coloca a quantidade de elementos que a gente quer nesse vetor, tá? Então, veja bem, nós inicializamos uma variável vetor, com dois colchetes ali vazio, igual a new int e o número de vetores que vai nessa variável. Como é que isso vai funcionar? Eu vou fazer aqui manualmente para ficar mais claro. Eu vou dizer que o vetor 1, como é que eu faço isso que é o vetor 1? Primeiro elemento do vetor eu coloco aqui, ele é o 0. Ele vai receber o número 10, digamos assim. O segundo vai receber o número, o segundo já é o número 1, certo? O vetor 1, o vetor 0 é o primeiro, o vetor 1 é o segundo e assim por diante. O vetor 1 vai receber o 24. Nós vamos fazer ali só 3 vetores, tá? Para ficar mais fácil. Aqui, 3 vetores. E o vetor 2, que é o terceiro da sequência, vai receber o número 36. Beleza? O que a gente vai fazer aqui? A gente, ao invés de chegar e fazer assim na tela assim, ó, solte o vetor 1 é igual, aí a gente mostra aqui, ó, vetor, aí 0, tá? Colocamos aqui. Esse é o primeiro vetor. Vamos fazer o outro e o outro, tá? Então só mudamos o número aqui o 2 e aqui o primeiro vetor, o segundo vetor e o terceiro vetor. Beleza? Só para a gente entender como é que funciona esse negócio de vetor. E vamos executar isso aqui. Ó, o vetor 1 é 10, o vetor 2 é 24, o vetor 3 é 36. Deu para entender? Então o vetor nada mais é do que uma variável que ela tem horizontalmente várias células, certo? A célula 0, a célula 1, a célula 2, a célula 3. E dentro de cada célula você atribui um valor. Imagine, eu vou até abrir aqui o LibreOffice, né, se vocês não tiverem, pode ser no Excel também, que vai fazer o seguinte. Vamos imaginar que isso aqui é um vetor, tá? Então, se eu declarei um vetor de 3 elementos, eu disse que o seguinte, aqui é a 0, tá? Recebeu o número, vamos ver, que eu não lembro agora, recebeu o número 10, 24 e 36, certo? Então, aqui, ó, vamos aumentar isso aqui. Ó, aqui recebeu o número 10, aqui recebeu o 24 e aqui recebeu o 36, certo? Então, aqui nós temos um vetor de 3 elementos. Aqui seria a posição 0, posição 1, posição 2. Então, é só isso que é um vetor. E a gente vem aqui e já definiu aqui, né? Inicializamos o vetor e dizemos, ó, na posição 0 é esse valor, na posição 1 é esse e na posição 2 é esse. E depois a gente mostrou cada posição na tela, certo? Só que a gente não queria fazer uma linha solta para cada um, dá muito trabalho, né? O que a gente faz? A gente elimina isso aqui, fazemos um for, que vai de i, começa na posição 0, e nós queremos que é um vetor, então é i menor que 3. Então a gente faz aqui, ó, solte o vetor atual aí mostramos aqui o sinalzinho de mais, botamos 2 pontos aqui, vetor, aí dentro dele, ao invés de colocar números, colocamos a variável i, essa variável aqui, ó, que ela vai de 0 até 2, porque é menor que 3, certo? Então a gente dá um F6 aqui, ó, o vetor atual é 10, 24 e 36. Deu para entender? É bem simples, tá? A gente vai fazer agora
na sequência uma explicação de um pouquinho mais elaborada, tá? Para você informar os valores, para o usuário informar os valores, armazenar no vetor e ver o que a gente faz com ele. Então, pessoal, aí continuando com uma explicação ali de vetor, né? A gente acabou de fazer um vetor com números inteiros e agora a gente vai fazer um vetor com nomes, certo? O que a gente faz? É o mesmo esquema, só que começa com string, aí eu dou um nome para o vetor, seja o nome que você quiser dar, eu vou chamar de nomes, tá? Vou chamar esse vetor de nomes e coloco, abre e fecha colchetes, daí aqui a gente coloca new string, aí coloca a quantidade de elementos desse vetor, ok? Então nós temos aqui a inicialização da variável nomes, que é um vetor do tipo string, e que vai receber 3 elementos nesse vetor. A gente pode colocar o valor dos elementos desses vetores manualmente, certo? Ou podemos criar um laço de repetição para alimentar esse vetor. Primeiro a gente vai fazer manualmente para vocês entenderem como é que isso funciona. Eu vou dizer que nomes na posição 0 vai receber o nome aqui Manuel, certo? E nomes na posição 1 vai receber o João. E nomes na posição 2 vai receber José, certo? Então tá aqui. Então nós, em cada elemento desse vetor, que tem 3 elementos, foram todos preenchidos, e agora aqui a gente pode mostrar manualmente também o valor de cada um. Ó, no elemento 0, vou colocar aqui, está o, aí eu coloco, sai fora da aspas ali, coloco mais e coloco nomes 0, e assim a gente faz com os outros também. Ó, no elemento 1, no elemento 0, no elemento 2, e aqui a gente faz assim, ó, só para vocês entenderem bem como é que funciona o vetor, bem básico mesmo, tá? Ó, no elemento 0 está o Manuel, no elemento 1 está o João, no elemento 2 está o José, ok? Relembrando aqui, então a gente iniciou um vetor, que é uma variável, só que daí abre e fecha colchete, com 3 elementos, certo? Aqui eu poderia utilizar uma variável também, eu poderia fazer dessa forma assim, ó, pegar uma variável do tipo inteiro, dizer quantidade, e dizer que quantidade é igual a 3. Aí eu venho aqui e mudo o 3 para uma quantidade. E quando que isso é útil? Tá? Eu vou explicar quando que isso pode ser útil. Eu vou só inicializar a variável. E aqui eu vou perguntar para o usuário o seguinte. Quantidade de elementos. Daí o usuário vai responder, certo? O usuário vai responder lá. Daí a gente faz assim, ó. Quantidade é igual a teclado ponto next int, ou seja, a quantidade que o usuário digitar no teclado vem para dentro da variável quantidade, e aqui dentro então vai dar a quantidade dos vetores, certo? Então vamos lá, vamos executar o programa novamente. Aí ele pergunta quantidade de elementos, eu vou dizer que é 3, daí ele foi lá, mostrou 0, 1, 2, 3, ok? Então, só para a gente fazer isso. Vamos rodar de novo e colocar uma quantidade maior. O que acontece? Vou colocar 6. Não mostrou os outros porque nós informamos que apenas os 3 primeiros elementos receberam valores. E nós também mostramos apenas os 3 primeiros elementos. Nós não mostramos os outros. A gente poderia fazer isso, ó, poderia aqui mostrar os outros elementos, mas eles não têm nada. Vamos arrumar aqui, coloquei aqui o elemento 2, elemento 3, elemento 4, elemento 5, certo? E fecha 6 elementos. Ó, 3, 4 e 5. Vamos lá, rodamos aqui,
Ó, quantos elementos? 3. Beleza? Só que já deu problema aqui porque a gente não tem nada nos outros elementos. Eles estão vazios. Aí dá esse problema aqui. Né? Então o que a gente teria que fazer? Teríamos que colocar alguma coisa nos outros. Certo? Então eu vou dizer aqui que nos outros, no 3, no 4 e no 5, vamos colocar aqui que não tem nada, certo? Vou colocar aqui um tracinho, mais um tracinho e mais outro tracinho. Vamos lá? Revisando, 6 elementos, ó, tem nada, certo? Eu coloquei um tracinho e deu. Agora, o que acontece? Agora a gente consegue visualizar como é que se faz um vetor, a quantidade que a gente definiu ali, né? Veio a quantidade para cá, e conseguimos colocar valor dentro de cada célula, dentro de cada elemento do vetor, certo? Então nós estamos no elemento 0, no elemento 1, elemento 2 e elemento 3. Então a gente alimenta o certo, a gente alimenta isso através de um laço. Então eu vou até deixar isso aqui, vou colocar para baixo e vamos fazer isso aqui no laço. Como é que isso vai funcionar? A gente faz assim, ó, for, dá um tab, daí ele começa no 0, que é o primeiro ponto do vetor, né, o primeiro elemento, e vamos até a quantidade que foi informada pelo usuário, que também é a quantidade de elementos do vetor. E a cada passada ele incrementa mais um. No começo o i é 0, depois o i é 1, o i é 2, até na quantidade certa, certo? Primeira coisa, a gente vai nesse laço, ó, vamos alimentar ou vamos preencher, né? Vamos preencher os dados nas células do vetor, ok? O que a gente faz então? Colocamos uma mensagem e digamos assim, ó, informe o vou colocar aqui, conteúdo para o vetor. Aí o que acontece? Eu vou dar um espacinho aqui, vou colocar um sinal de mais aqui fora e colocar a variável i, porque variável i começa com 0, com 1, com 2, certo? Então, informe o conteúdo para o valor, para o vetor i, mais, aí eu coloco aqui um espacinho e um 2 pontos e aqui, beleza. E ele vai do lado a pergunta, né? Se a gente quiser aqui bom, vamos fazer assim, depois a gente faz a mudança lá. Então o que acontece? A gente vai pegar aqui vetor, aí aqui a gente coloca a variável aqui dentro, vetor 0, colocamos o i porque o i é 0, depois o i é 1, é 2, então ele vai passando por todos eles. Na verdade não é vetor, né? Nomes, desculpe pessoal aqui, ó, nomes, o nome do vetor é nomes. Aí dá certo. Vocês viram que ele ficou inclinado? Ó, quando ele fica inclinado é porque não existe, ou não encontrou, ou tem algum errinho. Tá? Então aqui a gente vai colocar que vai receber do teclado, ponto, next, que a gente vai usar somente o next, né, para receber a string. Vocês podem observar ali, ó, quando a gente chama o objeto teclado, dá um ponto, ele vai sugerindo várias coisas, né? E aqui tem um tipo de informação que pode ser recebido, ó. Somente no next recebe string, tá? Depois tem vários outros ali que a gente pode ir aos pouquinhos estudando, ó. Next int recebe inteiro, certo? Só o que a gente quer é o next, só next, para receber string, ok? Então isso vai fazer isso aqui, ó. Ele vai, ó, no começo o i é 0, depois o i é 1, depois o i é 2, depois o i é 3, assim por diante, vai até a quantidade informada pelo usuário. E em cada um deles a gente vai recebendo do teclado e colocando para dentro. Aqui a gente fez uma atribuição manual, né? E aqui a gente vai receber por teclado para jogar dentro da célula de referência ali, certo? Então a gente apaga isso aqui, beleza? Porque não precisa mais. E deixamos esse aqui embaixo mostrando os vetores. Nós temos aqui 6. E vamos fazer isso aqui manualmente aqui, por um laço de repetição aqui em cima. Então vamos lá dar
Então F6, daí mostra ali, quantidade de vetores, 6. Ó, conteúdo para o vetor 1, Manuel. Para o vetor 2, né, para o vetor 0, para o vetor 1, coloca aqui, José. E no outro, João. Depois, Gilda. Depois, Mateus. Depois, para o Marcos. Tá ali. No elemento 0 está o Manuel e assim por diante. Mostrou tudo ali. Ok? Então, o que acontece? Agora a gente também, ao invés de mostrar tudo isso aqui, ó, fazer uma linha para mostrar cada vetor, a gente faz um outro laço. E aqui a gente coloca assim, ó, vamos mostrar o conteúdo de cada célula ou elemento, né, como vocês preferirem chamar, do vetor. Ok? Então a gente faz aqui um for e nós vamos de 0 até a quantidade informada pelo usuário. Vocês percebem que ele fica um pouquinho mais destacado quando você se referencia ou clica em cima de uma determinada variável, né? Então ali, ó, tem o i que aparece ali, né? E aqui também, beleza? Então aqui a gente faz o seguinte, sort, a gente faz a mesma coisa, no elemento, daí aqui nós precisamos concatenar a variável i, né? Abrimos aspas novamente, damos um espaço aqui, está aí a gente coloca ali do lado de fora nomes e a variável i para trazer o vetor correspondente. Daí dispensa tudo isso aqui embaixo. Ó. Aí tiramos fora e está feito então esse processo aqui para preencher e esse aqui para mostrar o vetor. Vamos rodar? Quantos elementos? 3. Então primeiro, João, Manuel e José. Está ali. 0, 1, 2, 3. Beleza? Então, deu para entender vetor? Não é nada complicado. Né? Quando você trata de números inteiros, a gente só vai mudando aqui, né? Em vez de string nomes, vai ser int nomes, e aqui vai ser new int, ou new string, new double, né? O que a gente pode fazer ainda aqui dentro? Dentro de um laço que vai mostrar os elementos de um vetor, a gente pode utilizar um if, né, um desvio condicional. Para fazer o que? A gente pode dizer assim, ó, se o nomes na variável i, num elemento correspondente, for igual, né, se for igual, igual, tem que pôr esse, né, igual Manuel, aí coloca assim, sort, achei o Manuel, certo? Aí, beleza, senão ele não vai fazer nada. Então, vamos colocar aqui, bem destacado aqui, ó, para dizer que achou o Manuel, e o Manuel vai pagar uma pizza para nós. Beleza? Combinado, Manuel? Então tá aí, ó, vamos fazer assim, vamos rodar. Quantos elementos? 3. Vetor 0, João, depois José, e depois o Manuel vai pagar a pizza. Olha só, ele não encontrou o Manuel, então o Manuel não vai pagar a pizza. Então, vamos ver o que houve. Bom, então não deu, não achou. Vamos ver o que houve. Ó, ele precisa do igual. Então, alguma coisa houve aqui que não achou o Manuel. Certo? Então, a gente bobeou aqui. O que houve aqui? Vamos dar uma olhada. Ok, pessoal, eu encontrei aqui o probleminha, tá? Isso aqui eu já tinha visto em outras coisas que eu já tinha feito, em algumas tarefas, e eu vi que ele não rolava, não estava dando certo. Aí eu peguei, dei uma olhadinha nessa dica aqui do lado e fiz isso aqui, ó. Coloquei entre aspas o que eu desejo encontrar e dei um ponto e usei o equals. Aí eu utilizei aqui entre parênteses o vetor.
Então deu um equals, entre parênteses, o vetor correspondente. Aí ele funciona. E dessa vez, então, o Manuel vai pagar a pizza pra gente. Quer ver, ó? Vamos lá, quantos vetores? 3. Aqui o João. Opa, o José. E agora, então, o cara que vai pagar a pizza pra nós. Tá ali, ó. Achou o Manuel. Beleza? Então é isso aí. É importante, né, sempre dar uma olhadinha nessas dicas, nesses balãozinhos que ficam aqui do lado, que possivelmente, às vezes, tem alguma dica importante pra gente, tá? Então, isso aqui, gente, é vetor. É bem fácil. A gente pode fazer aqui uma simulação com vetor de números inteiros. Vamos começar aqui do zero de novo, né? Eu vou deixar só aquela parte lá de cima e vou fazer aqui um vetor com números inteiros para informar a idade das pessoas, certo? Então a gente pode ter aqui, aqui nós temos uma variável de quantidade de vetores e aqui pegando a quantidade. E aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar, vamos criar um vetor para a idade, tá? Então, ó, a gente vai fazer o que? Int idade, um vetor igual a new int, aí dentro a gente vai colocar aqui a quantidade de elementos das células, né, do vetor que o usuário informar, quantidade de elementos. Então, isso aqui tem que arrumar, né, que está errado. Elementos, ok? Se a gente quer que a pergunta, na hora que aparece lá na tela, um ponto e vírgula aqui, porque a pergunta está aparecendo embaixo aqui, né? Tá ali. Se a gente quer que a pergunta fique aqui do lado, basta fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Nesse println, tirar o println daí, deixar só o print. Aí ele vai mostrar ali a pergunta aqui do lado. Ó. Tá vendo a quantidade de elementos? 3. Beleza. Agora o que a gente faz? Vamos preencher um vetor de idade de 3 pessoas diferentes, né? Então a gente vai fazer um laço, tá? Um laço que vai percorrer até a quantidade informada pelo usuário. E aqui dentro desse laço a gente faz o seguinte, a gente faz um if verificando se idade na posição correspondente ao i é maior que 18, ok? Daí se ele encontrar uma pessoa maior que 18, a gente coloca assim, ó, é maior que 18, certo? Então vamos lá, se ele passou, pegou o i vale 1, o i vale 0, vale 1, vale 2, e cada vez que passa dentro daquele elemento ali, ele vai verificando se o valor digitado lá pelo usuário na posição correspondente é maior que 18, daí ele vai mostrar na tela. Então, vamos executar aqui o programa, vamos verificar aqui 4 elementos. Tá? Opa, tem uma coisa errada aqui, gente. Verificando 4... Ah tá, a gente não alimentou o vetor, né? A gente só fez uma verificação aqui de algo que não existe. O vetor não foi alimentado. Então aqui, esse aqui vai ser utilizado assim, ó, verificar quantos são maior que 18. Certo? Mais uma barrinha aqui para fechar o comentário. Quantos são maior que 18? E aqui a gente tem que alimentar isso. A gente tem que fazer assim, ó. Informe a idade, certo? Daí botamos só o print e aqui a gente coloca idade igual, recebe do teclado next int, tá aqui, pronto, certo? Só que assim, como é que isso vai funcionar? Isso aqui tá errado, porque a idade é um vetor, beleza? Tá joia? Então, como é que vai ter que fazer isso? Temos que colocar dentro de um laço para poder alimentar esse vetor. Então, o for, vamos apagar aqui de novo. Vou colocar isso aqui dentro. Não, vamos fazer do zero aqui para não confundir, né? Então, primeira coisa, temos que fazer um laço para alimentar o vetor, que começa na posição 0 e vai até na quantidade que o usuário informar. Aí aqui
a gente coloca uma mensagem na tela para cada vez que passa no laço para que o usuário informe a idade. Beleza, o usuário informou a idade, vai aparecer uma perguntinha na tela, né? Daí a gente vai dizer que idade dentro da posição I, que é referente ali do laço do for, vai receber do teclado o next, deixa eu ver aqui, tech ponto, next int. Beleza, então vai informar aqui o valor de cada célula do vetor. Então eu coloco aqui, ó, barra barra alimentar ou preencher o vetor, né? Preencher o vetor, ok? Depois de preencher o vetor, ele vem e verifica quantos são maiores que 18. Vamos lá? Rodando. Quantos elementos? 4. Informa a idade. 23, 12, 15 e 67. Ó, é maior que 18, mas não formou quem é maior que 18, né? Então é um negócio bem simplesinho, mas é só para verificar quantos são maiores que 18. Ou se a gente, ao invés de colocar maior que 18, a gente faz uma soma. Como é que a gente faz isso? A gente aqui em cima, ou aqui, né, coloque um contador. Contador, faz assim, ó, int contador. E esse contador começa no 0, certo? Esse contador ali começou no 0. Daí entrou no laço. Aí se queremos verificar quantos são maiores que 18. Se ele encontrar no vetor da posição atual uma pessoa com maior que 18, ele vai dizer, ó, contador é igual ao contador mesmo, mais 1. Aí no final, depois de ele terminar o laço, colocamos assim, ó, mostrar a quantidade de pessoas que são maior que 18. Aí a gente coloca solte, ó, maiores que 18. 2 pontos. Vamos aqui. Aqui a gente vai concatenar então a variável contador, que acumulou valor mais 1 cada vez que encontrou uma pessoa maior que 18. Então a gente executa aqui. Quantos elementos? 5. Então vai ter um de 12, um de 45, um de 23, um de 6 e um de 77. Então ali, maior que 18. Encontrou 3, certo? Então aqui a gente fez o que? A gente praticou vetor, a gente praticou laço de repetição e praticamos aqui desvio condicional, tudo em apenas um exercício, certo? Mas aí você diz assim, mas eu queria ver então para pegar o nome da pessoa e a idade e alimentar em vetor. Beleza, vamos lá. Como é que isso funciona? A quantidade de elementos continua igual lá em cima. E ao invés de a gente declarar apenas um vetor com idade, a gente vai fazer mais um vetor chamado nome igual a new string com a quantidade informada pelo usuário. Beleza? Aí aqui dentro a gente faz o seguinte, ao invés de perguntar a sua idade, a gente pergunta o nome. Certo? Ó, nome. Aí a gente faz assim para ficar bonitinho e tal, uma frescurinha, né? Vai instalar. E coloque nome. Nome na posição I, lógico. Daí aqui, tech ponto next, ponto e vírgula. Então, primeiramente ele pergunta o nome, armazena o nome. Depois pergunta a idade, armazena a idade. Beleza? Daí, aqui a gente vai fazer o seguinte. Além de mostrar acumular os contadores, né, ele vai dizer quantas pessoas são maiores que 18. Nós queremos mostrar apenas as pessoas maiores de 18. Como é que a gente faz isso? Esse laço de repetição aqui, ele vai ficar basicamente a mesma coisa, só que a gente vai mudar aqui, ó, mostrar as pessoas com mais de 18 anos. Beleza? Não precisamos da variável contador nesse caso.
Nós só precisamos verificar se a idade é maior que 18. Se for maior que 18, a gente faz isso, ó. Solte, nome, 2 pontos, e mostra o nome da pessoa. Nome na posição I. E mostramos também a idade da pessoa, né? Então faz aqui e tal. E aqui a gente faz assim e mostramos a idade na posição I. A mesma coisa. Certo? Tá ali, tá feito. E aqui a gente apaga porque não precisa. Ok? Então, ele vai repetir o laço na mesma quantidade informada pelo usuário, onde I for maior que 18. Então ele entra, mostra o nome na posição I e a idade na posição I. Vamos lá? Olha só, quantos elementos? Vamos colocar aqui 3. Nome, Gerson, idade 42. Manuel, idade 50. Não sei quanto é o Manuel. Vou colocar aqui 45, Manuel. Vou colocar aqui o José. Que idade tem o José? Vou botar 45 também. Não, vou botar o José aqui com 12, né? Porque a gente precisa que eu ser menor de idade. Olha só. Apareceu lá, nome, Gerson 42, nome Manuel 45. Beleza? Como é que deixa essa saída mais um pouquinho mais estilizadinha, né? Colocar um tracinho no meio aqui cada vez que encontrar uma pessoa. É simples. Coloca aqui, solte, solte e um tracinho embaixo assim, ó. A gente pode rodar lá. Aqui, na hora que pergunta o nome, a gente pode pôr aqui LN aqui do lado e tira o LN do lado, né? Para que a pergunta fique no lado. Então vamos rodar ali. Quantidade de elementos 3. Nome Manuel. Agora vou botar 12 anos para Manuel. Aí nome José. Ficou meio estranho não, mas olha lá, 34. E aqui Gilda 18. Ó. Então nós temos nome Júlia com 18, temos maior, temos só o José com 34, tá? O que dá para melhorar ali? Esse tracinho também ele pode ser útil no primeiro for, né? Aqui antes de começar a perguntar o nome a gente coloca uns tracinhos aqui, ó, para ficar uma saída um pouquinho mais fácil de a gente entender, né? Então vamos lá, informidade e tal. Daí isso daqui a gente já pode mostrar em cima, porque quando termina aqui lá já precisa de um tracinho para ficar melhor. Vamos só formatar o texto e mandamos ver. Quantidade de elementos 5. Ó, agora vai ficar melhor. Nome José, idade José 18. Nome Júlia 18. Nome Manuel, tá aqui 17. Nome João 45. Marcos, vamos tá aqui 30 para o Marcos. O que aconteceu? Ele veio aqui e mostrou as pessoas com mais de 18, o João e o Marcos, tá certo? Então é basicamente isso, né? Isso aqui é um vetor. Nesse vetor a gente está usando laço de repetição e estamos também utilizando aqui desvio condicional, certo? Então está bem fácil de entender.